Após 16 horas de julgamento, saiu a condenação do maníaco da carona, o cozinheiro Marinésio Olinto, de 47 anos. Ele foi condenado a 33 anos de prisão pela morte da diarista Genir Pereira, de 47 anos. Tem as imagens, inclusive as imagens do momento que ela deixa a residência onde ela trabalhava, em um condomínio no Paranoá, na época. Isso foi no dia 2 de junho de 2019. E a Genir, quando ela saiu dessa residência, pessoal, para voltar para casa, ela optou por pegar um transporte alternativo. Infelizmente, ela acabou entrando no carro desse maníaco. Cara muito malvado, muito maldoso. Tá aí o Marinésio Olinto, o maníaco da carona. O corpo da Genir foi encontrado após 10 dias, uma região de mata. Ele teria abusado, violentado dessa mulher de 47 anos e escondido o corpo dela. O Tribunal do Júri começou os trabalhos por volta das 9 horas da manhã. E toda a sessão, a decisão, o veredito, foi confirmado a 1 hora da manhã dessa terça-feira. E para ter mais informações, mais detalhes sobre esse julgamento, mais um caso envolvendo o Marinésio, a gente está por telefone agora, gentilmente conversando com o advogado da família da Genir, o doutor Paulo Alexandre Silva, está conosco ao vivo por telefone, conversando no Balanço Geral. Doutor, muito boa tarde para o senhor, obrigado por conversar com a... Ah, tá atrás comigo, não é por telefone, não, é ao vivo? Melhor ainda. Melhor ainda, achei que era por telefone, tá comigo aqui. Melhor ainda, doutor. Tá um prazer ter o senhor com a gente, viu? E após aí 16 horas... Igualmente, um prazer falar com vocês. Pô, coisa boa, obrigado, viu, doutor, por nos atender. Imagino que o senhor tá cansado após 16 horas de sessão, né? Terminou a 1 hora da manhã o julgamento do Marinésio. Foi. Mas eu quero saber, doutor, para começar, Isso. a família está satisfeita? A família da diarista Genir está em paz com essa condenação de 33 anos para o Marinésio pelo crime cometido com a Genir em 2019? Boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde a todos os telespectadores da Record. Como você bem diz, Cadengue, foi muito cansativo, foram debates de alto nível, tanto da parte da defesa quanto da acusação, mas finalmente nós conseguimos encerrar mais um capítulo da saga criminosa do Marinésio em relação a essa questão aqui, principalmente da Zona Norte, né, do Distrito Federal. E a família, após a leitura da sentença, acompanhou esses 3 anos, a família acompanha, os amigos, os parentes acompanham com afinco todo o desenrolar do processo. Por isso, eles fizeram questão de contratar um advogado para fazer também esse trabalho junto com os assistentes de acusação, que são os filhos, e ficaram satisfeitos, pelo menos assim, de falar, olha, a justiça dos homens foi feita. E agora, num plano mais espiritual, eles entendem que fala assim, olha, a Genir agora, onde é que ela estiver, nesse plano espiritual, eles entendem que ela também sabe, com certeza, que tudo o que foi necessário fazer para chegar no nome do Marinésio e nessa sentença que foi prolotada nessa madrugada, a Genir sabe que foi feita pela família, pelos parentes, pelos amigos, viu, Cadengue? Sem sombra de dúvida. Estão satisfeitos com a sentença e sabendo que realmente a justiça inicialmente foi feita, porque agora o restante da justiça é o cumprimento da pena no regime fechado e por todo o tempo que foi determinado pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal do Júri. Com certeza, doutor. Importante lembrar que o Marinésio está preso desde 2019, na época em que ele matou também a funcionária do Ministério da Educação, Letícia Curado, a advogada Letícia Curado. Mas em respeito à sessão, né, doutor? Queria aproveitar, claro, essa duração toda de 16 horas. Como foi a sessão? O Marinésio, ele argumentou, ele estava calado? Quem vocês, né, do escritório, claro, todo o seu time aí, quem vocês levaram de testemunhas? Como é que foi a sessão durante 16 horas? O júri popular, a leitura da condenação, como é que foi? Pode explicar pra gente? Trazer detalhes, doutor? Posso, olha, Cadengue, em respeito também à questão processual, tem alguns detalhes do processo que eu não vou poder falar, justamente porque ele está sob o palio da justiça, do segredo de justiça, ele é sigiloso, até porque envolveu um estupro, e aí a própria lei determina que esse processo seja sigiloso.
Então eu vou me ater aqui para falar com você mais um pouquinho sobre o procedimento, como ocorreu, sem muitos detalhes e sem muitas minúcias. Mas, assim, o tribunal do júri, que é um procedimento escalonado, né, uma especialidade dentro do júri, tem a sua primeira fase de audiência de instrução e depois você tem a fase de pronúncia, né, onde o Marinésio foi pronunciado pelo juiz monocrático e foi levado a conselho de sentença. Esse conselho de sentença formado por cidadãos de Planaltina, são 7 jurados de Planaltina, e em cima disso aí discute-se e debate-se por um período específico. Então, após ouvir todas as testemunhas de acusação nessa ordem, depois todas as testemunhas de defesa, iniciam-se os debates. Então, foram 5 testemunhas de acusação e mais 6 testemunhas de defesa, entre eles algumas pessoas que eram informantes e não testemunhas em si. Poucas pessoas, porque esse tipo de crime, por exemplo, o estupro, ele ocorre sem muita testemunha. É um crime muito frio, você não tem testemunha, você não tem testemunha dos fatos. E isso que a gente fala, nós podemos afirmar por A mais B, é que todo o procedimento que foi feito em sede policial foi o procedimento que resultou, com certeza, nessa condenação. O trabalho que foi feito em sede policial, em primeiro momento, e em segundo momento também pelo membro do Ministério Público, resultou nessa condenação de 33 anos. O Conselho de Sentença acolheu todas as teses de acusação, que seja o homicídio, e por 4 qualificadoras, né? Então nós tínhamos 5 qualificadoras, mas na pronúncia uma foi decotada pelo juiz e o Ministério Público e o assistente de acusação entendeu naquele momento que esse decote de uma das qualificadoras foi feita de forma correta, e as outras 4 nós insistimos. Ele foi condenado realmente pelo crime, pelo homicídio, né? Com essas 4 qualificadoras. Pelo estupro, ele foi condenado, e pela ocultação de cadáver. Dentro desse contexto, Cadengue, você coloca ali, você tem 1h30 para explanar as suas ideias, as suas teses para o tribunal do júri, a parte da acusação. A parte da defesa também, nesse primeiro momento, tem 1h30 também para poder fazer essa defesa, garantindo-se, dentro do tribunal do júri, a plenitude da defesa, o contraditório e o devido processo legal. Isso, nós, como estávamos ali também como advogados dos assistentes de acusação, podemos afirmar com toda certeza que todo o procedimento foi fiscalizado por todos os advogados, pelo Ministério Público e por todo o Conselho de Sentença, sabendo que exatamente da forma que tinha que ser, foi da forma que foi presidido esse tribunal do júri, alcançando depois numa réplica de mais 1 hora, feita pela acusação, e depois mais uma tréplica vindo pela defesa, fazendo também mais 1 hora. E ao final, você vai para a sala secreta, e a sala secreta você sai com a sentença saída direta do Conselho de Sentença. Essa, no tribunal do júri, não é proferida pelo juiz. Então, a depender do que venha a ser a decisão do Conselho de Sentença, o juiz vem e aplica a sentença e dá a penalidade, respeitando sempre a soberania do tribunal do júri, do Conselho de Sentença, e sabendo que, sem sombra de dúvida, tem que ser um trabalho muito bem feito, tem que ser um trabalho em cima dos processos, em cima das provas que foram colhidas nesses últimos 3 anos. A família hoje, como eu falei, ficou muito satisfeita, porque foi um trabalho muito difícil fazer esse processo, né? E acompanhar e chegar com esse resultado que, como eu falei, foi positivo. Doutor, mas não foi positivo também só para a família. Não, claro. Aproveitando, claro, trazendo esses bastidores do processo, tem muita coisa ainda em sigilo, claro, em relação a esse processo que a gente não pode abordar, claro, normal isso. Mas, aproveitando a presença do senhor Dr. Paulo Alexandre, da família da Genir Pereira, diarista, morta pelo Marinésio, mas eu queria utilizar o senhor agora como um analista, como um especialista, homem da lei, não é verdade? Porque a gente falou, inclusive, aqui que o Marinésio ele foi condenado a 34 anos também pela morte da Letícia Curado, né? Na mesma época, funcionária do Ministério da Educação. Aí tem o estupro contra uma garota também, adolescente de 17 anos. Foi sentenciado a 10 anos de prisão pelo estupro de uma adolescente, nessa de 17 anos. É uma área isolada do Paranoá.
Doutor, muita gente fala assim, pô, tá chamando o cara de maníaco da carona, o cozinheiro do mal. A gente sabe que a gente tem que ter noção do que a gente fala. Mas a avaliação da justiça, e claro, pelo desejo da família de que ele cumpra todo esse tempo preso, o Marinésio é um homem muito violento. Ele apresenta um alto grau de violência e não pode. Se quer receber aí, o medo de vocês é que ele seja liberado após, sei lá, 1/3 da pena, não é isso? Exatamente isso, Cadengue, exatamente isso. Isso foi abordado no plenário, né? Inclusive na minha fase de explanação, colocando ele realmente como um psicopata. Por que eu falo isso? Porque os psicopatas são extremamente inteligentes, são as pessoas inteligentes. E ele sabia cobrir muitos dos rastros que ele possivelmente deixava, rastros materiais. E aqui por isso que eu, inclusive, enalteci o trabalho da polícia, que foi feito de forma detalhada, e esses detalhes foram que culminaram em chegar na pessoa do Marinésio em relação a no outro crime, justamente lá em relação à Letícia. Uma grande diferença que teve ali com o caso da Letícia é que no caso da Letícia ele confessou, e os outros não necessariamente houve essa confissão espontânea por parte dele. Mas, assim, entendendo isso, é muito difícil você entender o comportamento de uma pessoa que, para a família, é a melhor pessoa do mundo. Nunca cometeu nenhum tipo de delito, nunca cometeu nenhum crime, é um pai, um irmão, um tio, um filho amoroso, só que para todo o resto da comunidade do Distrito Federal e principalmente dessa área aqui de Planaltina e do Paranoá, era uma ameaça iminente a todo segundo. Inclusive, o modus operandi de todos os delitos, todos os crimes eram idênticos. Os locais onde Geni e onde a Letícia foi encontrada é muito próximo. Então, assim, não tivemos dúvida alguma desde o início desse processo em relação à responsabilidade jurídico-penal do Marinésio sobre esse caso da Geni, viu, Cadengue? Perfeito, perfeito, doutor. Agradeço muito a sua presença, o advogado Paulo Alexandre, da família da diarista Geni Pereira, que ontem, após 16 horas, acompanhando, claro, trabalhando o julgamento do Marinésio Olinto, o cozinheiro, o maníaco da carona, que foi condenado a 33 anos de prisão pela morte da diarista em 2019. Doutor, espaço aberto sempre para você, para a família. Você sabe que aqui é a nossa parceria diária, é a credibilidade da Record TV. Obrigado pela sua companhia. Volte sempre, viu, meu amigo? Boa tarde. Obrigado, Cadengue. Obrigado pela presença.